Pronto. Vamos lá, então, exercícios. A gente vai fazer bem devagar, tá, gente? Eu estou partindo da premissa de que muitos de vocês têm dificuldade para trabalhar com mol. Então, se a gente tentar correr aqui, isso pode causar algumas consequências ali na frente. Então, é preferível que a gente vá devagarzinho, que você adquira essa rapidez agora, treinando, e aí depois a gente acelera. O exercício um, ele é bem bom para quem não tem o mínimo conhecimento de mol, que nunca trabalhou com mol, assim, tipo, de maneira mais aprofundada. Eu proponho aqui uma tabela que tem várias colunas, né? Tem a coluna, aqui a primeira coluna, que é a fórmula, depois tem massa molar, massa, quantidade de matéria e quantidade de partículas. E aí, em cada uma das linhas desta tabela, ele vai colocar uma informação e pedir para você fazer o resto. Tudo bem? Então, qual é o ideal quando a gente for treinado? Que você faça essas contas meio quase que de cabeça. Mas nós vamos fazer bem devagar, aí vocês vão ter dúvida, tá? A gente vai tirando. Tá, vamos lá. A primeira fórmula que ele põe na tabela é o O2. Tá certo? Qual a informação que ele me deu sobre o O2 dessas quatro aí? O mol. Quantos mols eu tenho ali? 0,1. Então eu ponho ele aqui, ó. 0,1 mol. Tá, beleza. Vamos começar calculando a massa molar. Gente, a massa molar, ela vem da tabela periódica. Da tabela. Então eu vou colocando aqui as informações da tabela, tá? Ó. Dados que viriam da tabela periódica. O oxigênio, cuidado quando eu falo o oxigênio. Porque quando eu falo oxigênio, eu posso estar falando da molécula ou do átomo, né? Na tabela periódica, a massa do oxigênio, que é o átomo, é 16. Se você procurar na tabela periódica lá, a massa do oxigênio é 16. Então, na minha cabeça, eu já olho para o oxigênio e enxergo isso, ó. 16 gramas por mol. Tá. Só que a molécula de oxigênio é formada por quantos oxigênios? Dois. Então, um mol, se eu pegar um mol de O2 e colocar numa balança, um mol disso aqui, ó. Um, dois, três, até chegar em 602 sextilhões. Isso aqui vai me dar 32 gramas. Tudo bem? Isso é um mol. Um mol. Tá bem. Ah, outra coisa que eu preciso contar. Anota aí no seu caderno, por favor. A gente vai considerar que um mol vale 6 10 a 23, tá? Nós vamos arredondar o arredondado, para ficar mais fácil de fazer a conta. Então já anota aí no seu cadernitos que um mol vai valer 6 10 a 23. Tá. Eu vou fazer como se você nunca tivesse feito isso na sua vida. Se você já está mais rápido que isso, vai embora, vai fazendo aí o bagulho. Eu quero saber qual é a massa de 0,1 mol de oxigênio. Então eu faço isso, ó. Venho aqui no cantinho, eu vou deixar esse espaço em branco, porque daí eu vou completando a tabela. Ó, 1 mol de O2 corresponde a 32 gramas, não é? 1 mol de O2 corresponde a 32. Só que a tabela está me dando 0,1 mol. Então, 0,1 mol de O2 vai dar uma massa Mzinho. Ô, gente, aí é proporção, né? Ó, o número 0,1 é quantas vezes menor do que o número 1? 10 vezes, não é? Então, essa massa aqui, ó, ela tem que ser quantas vezes menor que 32? 10. Se você dividiu esse número aqui, ó, se você dividiu este número por 10,
Este aqui tem que ser dividido por 10 também, ó. Portanto, a massa, ops, portanto, a massa é 3,2 gramas. Então, eu venho aqui na tabela e completo 3,2 G. Olha lá, tá vendo? 10 vezes menor que o mol. Beleza, agora eu quero saber quantas partículas tem. Aqui o termo partícula poderia ser substituído pelo quê? Porque partícula é um termo genérico. O que eu poderia trocar aqui por partícula no caso disso aqui? Isso aqui não é uma molécula? Então aqui eu colocaria, por exemplo, para o O2, né, uma quantidade de moléculas. Ele colocou partícula porque pode ser molécula, pode ser íon, pode ser o que quer que seja. Tá, como que eu chego nessa conta? Quantas partículas tem? Eu posso pensar o seguinte, ó. 1 mol de moléculas de O2 contém 6, 10 a 23 unidades. É o pacote. Veja. Aqui, opa, cadê cá? Vocês estão percebendo a semelhança entre essas duas linhas aqui, ó? Aqui eu estou relacionando mol com massa. Aqui eu vou relacionar mol com a quantidade a qual ele se refere. Ah, tá, só que eu tenho 0,1 mol. Eu posso escrever assim, ó, de moléculas. Isso vai me dar um número N. Olha lá. Eu poderia relacionar com grama também, viu, gente? Eu poderia relacionar com grama. Eu poderia falar assim, ó. Olha aqui. 32 gramas tem 6, 10 a 23. 3,2 N. Você pode fazer essas relações também com grama. Isso vai depender da situação do exercício. De novo, daqui para cá dividiu por 10. Se daqui para cá dividiu por 10, aqui tem que ser dividido por 10 também. Quanto que é 6 vezes 10 a 23 sobre 10? 6 vezes 10 a 22. Né? Seria isso aqui, ó. 6 vezes 10 a 23 dividido por 10, ó. Divisão de potência de mesma base, subtrai o expoente. N igual a 6 vezes 10 a 22 moléculas. Nós estamos contando moléculas. Tá aqui. Tá? Então, onde tinha 0,1 mol, em gramas dá 33,2 e em número de partículas dá 6 vezes 10 a 22 moléculas. Moléculas. Sacaram? Com o tempo, depois que você for muito treinado, você vai fazer isso de cabeça. Tá? A única coisa que você precisa é isso aqui. Tá? Se o cara te der um número de mol, você consegue achar os outros de maneira que razoavelmente rápida. Vamos fazer o outro item, vai. Qual que é a próxima molécula aqui? CO, CO, CO. E aí ele deu o quê do CO? Quantidade de partículas? Deu isso. Quantas? 6 vezes 10 a 24 moléculas. Pronto. Não entendi. Isso aqui para mim são 10 mols, né? 60, 10 a 23 ou 6, 10 a 24. Entendeu? Para mim, isso aqui são 10 mols. Todo mundo enxerga 10 mols aqui? Não? Vamos lá que a gente enxerga juntos, então. Bom, primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a massa molar. Então vamos calcular a massa molar. Precisamos do carboninho, né? Quantos que pesa o carbono? 12. G barra mol.
Então vamos. Carbono, oxigênio. 12 mais 16. 28. 28 gramas. Bom, isso aqui são quantas moléculas? Quantas moléculas? Se eu colocar na balança 28 gramas de CO, quantas moléculas tem na balança? 6 vezes 10 a 23. Que é um mol. Isso aqui é a massa de um mol, ó. Sempre de 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer. Vamos descobrir quanto vale isso em mols. Então vai. 1 mol de moléculas. Presta atenção que eu vou fazer uma coisa agora. Vamos subir um pouquinho o nível. De CO. Ó, vamos escrever uma regra de 3 aqui muito louca, ó. 1 mol de moléculas de CO pesam quantos gramas? 28G. Certo? Que foi essa conta que eu fiz aqui, ó. Tá. Essa quantidade de moléculas em cima de uma balança pesam 28 gramas. E são quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23, não é? Uma coisa que você tem que perceber, e você, no final, até o final da aula, se Deus quiser, a gente vai perceber juntos isso. É que esses três números, gente, eles estão relacionados, eles querem dizer a mesma coisa. 1 mol é 602 sextilhões. A única coisa que muda de substância para substância é a massa. Por exemplo, no oxigênio, isso aqui valia quanto? 32. Se for metano, vale quanto aqui? 16. Só vai mudando a substância. Agora, isso e isso continuam sempre os mesmos. Se o teu cérebro conseguir perceber isso, cara, você vai voar nesse assunto. Você não vai errar uma questão de mol. Então vamos, a gente tem bastante tempo para treinar. Tá. O cara diz que lá dentro tem 6 vezes 10 a 24 moléculas. Põe aqui, ó. Gente, vocês já tiveram aula de grandeza diretamente proporcional com o Eloy. Tenho certeza que vocês já fizeram alguma coisa desse tipo. Esses números são diretamente proporcionais. Por quê? Porque quanto mais massa, mais molécula. Então, esses três números, eles são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Se um subir, os outros sobem junto. Então, vê se você consegue enxergar isso, ó. Olha para esse número aqui de baixo. Quantas vezes este número é maior que o de cima? 10. Então, pera um pouquinho. Se o número de baixo é 10 vezes maior que o de cima, quanto tem que valer essa massa aqui, pelo amor de Deus? 10 vezes mais do que a de cima. 280. E isso vai equivaler a quantos pacotes? Quantos pacotes? 10 pacotes. Ah, sai tudo de uma vez só. Oi? Hã? Multiplica por 10. Obrigado. Valeu. Aumentei 10 vezes o número de moléculas. Pessoal de casa, ó, aqui eu tinha colocado dividido por 10, tá? E multiplica por 10. O pessoal me corrigiu aqui. Multipliquei por 10. Multiplica esse aqui por 10. Multiplica esse aqui por 10. Sai tudo de uma vez escrito, tá? 10 pacotes de moléculas. Agora eu volto para a tabela e completo aqui, ó. Então aqui eu ponho 280G. Aqui eu ponho 10
mol. Tá aí. Vou ficar um pouquinho aqui perto desse lugar aqui, para o pessoal de casa também enxergar, ó. Peraí. E aqui, ó. Isso aqui. Vamos fazer mais um? Qual que é o próximo? Cl2O3. Vixe Maria. Caralho, Cl2O3. Misericórdia. Qual foi a informação que ele deu para nós de presente? Ah, ele já deu a massa molar. Ele deu essa daqui, filho da mãe. Ele deu a massa, 357 gramas. Vocês percebem que eu preciso achar a massa molar dessa criança? Vocês estão entendendo agora por que toda maldição de exercício de estequiometria você tem que calcular a massa molar? Porque sem a massa de referência, você não consegue fazer nenhuma conta. Como é que você vai saber aqui quantos mol tem aqui, se você não sabe a massa de um mol? Se você não sabe quantos mols você tem, quantas moléculas você vai saber? Vai. Então, eu volto para a tabela e procuro a massa do cloro. 35,5, gurizada. Ah! Vamos fazer de cabeça? Vai. São dois clorinhos, não são? 35,5 vezes 2. 71. Guarda, 71. Mais 3 oxigênios. Oxigênio é 16. 16 vezes 3. 48, não é isso? 71 mais 48. Acho que é 119. É isso? 119 G. Tá bem? Vamos fazer a nossa regra de 3 com as três coisas? Então agora eu vou pegar isso aqui, ó, equivale a quantos mols? Isso aqui, ó. Não, desculpa. Isso aqui, perdão, a massa molar. Isso aqui equivale a 1 mol, que equivale a quantas moléculas? 6, 10 a 23. Então eu vou escrever esta linha aqui, ó, igual eu fiz aqui, ó. Igualzinho eu fiz aqui. Opa, calma, vem para cá. Isso, vem para cá. Igualzinhas. Só que agora eu vou escrever para o série 2 o 3. Eu vou escrever assim, ó. 1 mol de moléculas de Cl2O3. Opa. Pesa 119 gramas. E lá dentro tem 6 vezes 10 a 23 unidades de moléculas. Unidades. Pronto. Tá aí. Tá. A massa que ele deu aqui é 357. Como a gente está trabalhando com coisas que são proporcionais, eu preciso tentar descobrir quantas vezes o número 357 é maior que 119. 3, perfeito. 3. Ah, tá. Então, você concorda que essa massa é 3 vezes maior do que a massa de 1 mol? 3 vezes maior do que a massa de 1 mol. Multipliquei por 3. Então, pera um pouquinho. Se isso aqui, ó, é 1 mol, isso aqui são quantos mols? 3 mols. 3 mols de moléculas.
de Cl2O3. Você está resolvendo uma regra de 3, só que você está fazendo de um pouco de cabeça. Ah, tá. Se 1 mol vale 6,10 a 23, que número tem que vir aqui, ó? 3 vezes mais 18. 3 vezes mais 18, 10 a 23 unidades. Aí. Bom, são. Já está na casa dos septilhões, né? É 1 septilhão e 800 sextilhões. É coisa pra cacete. Aí. Beleza? Vamos completar então a tabela. Aqui vem 3 mols, ou 3 pacotes, e 18 vezes 10 a 23 moléculas. Próximo. HCl, é isso? HCl. O que ele deu do HCl aí, gurizada? Hã? Massa, quanto? 33. 73, obrigado. 73 gramas. Bom, vou precisar da massa molar, né? Bom, o hidrogênio pesa 1, né? O hidrogênio pesa 1 grama por mol. Então faz a conta comigo aqui, gente, ó, de cabeça. HCl, hidrogênio, cloro. 1 mais 35,5. 36,5 cada mol. Cada mol. Vamos para a regra de 3. Se você já conseguir fazer isto de cabeça, já tá já legal, faça. Por exemplo, para quem já está fazendo de cabeça, tá vendo esse número? Quantas vezes esse número é maior que esse? Então aqui eu venho com e aqui, pronto. É isso. Yes. Ah, não estou enxergando isso ainda, Dan. Vamos lá de novo. Começa assim, ó. 1 mol de moléculas de HCl pesa 36,5 G, que por sua vez são 6,10 a 23 unidades. Ó, pronto. Ele deu aqui. Opa. Isso. Deu aqui. Aqui. 36,5, 6 vezes 10 a 23 unidades, 1 mol de moléculas. Tá bem. Agora eu ponho a massa que ele me deu. 73. 73 gramas. Tchararã, tchararã. Para quem ainda está com dificuldade nas continhas, perceba o seguinte, ó, o número 73 é o 36,5, só que multiplicado por 2. E está multiplicado por 2. Então você tem que ter aqui 2 mols. E sabe qual é a parte boa dessa história? Na grande maioria dos exercícios onde você for usar mol, ele vai te dar números que você percebe facilmente essa proporção. Um ou outro exercício, os caras colocam os números meio quebrados, tá? Mas geralmente quando você monta a regra de 3, você já bate o olho nos números e fala, pô, peraí, um é o dobro, um é o triplo, ou coisas do tipo, tá? E aqui eu vou colocar o dobro, multiplicado por 2, 12, 10 a 23 unidades. Aqui. Então a gente volta na tabela e completa 2 mols e 12 vezes 10 a 23 unidades. 2 mols e 12, 10 a 23 moléculas. Prontinho. E o último, H2. Ai, bem assim. O que ele deu do H2?
Ele deu o número de partículas. Ele deu esse número aqui. Quanto que é? Põe 1,8, gente. 1,8, tá? Que a gente está arredondando o mol. Coloquem aí na sua apostila 1,8. 1,8. Tira esse 1,81 aí. Vai. 3 minutos para vocês fazerem. Vou deixar vocês tentarem fazer. Já vou armar a conta aqui, tá? Vou armar aqui a conta. Qual que é a massa molar do H2? Cuidado, hein? É H2. Ó, ó. Opa. Como a massa do hidrogênio é 1, gente, ó. Voltando aqui no meu. Como a massa do hidrogênio é 1, na tabela H2, eu já vou colocar com a massa molar aqui, ó. 2. 2 gramas por mol, tá? Tá bom. Agora eu vou pegar esse número aqui, ó. E vou jogar ali na conta. Ah, vocês conseguem perceber que isso aqui é a mesma coisa que 18,10 a 23? 3 mols. Consegue ver isso? 3 mols. Então fica 3 mols, 6 gramas. Então, se você já conseguiu fazer de cabeça, você deve ter chegado em 3 mols e 6 gramas, tá? Se você não conseguiu fazer de cabeça, vem cá. Ó, ele coloca aqui 1,8 vezes 10 a 24. O que que eu vou fazer aqui? Ao invés de deixar escrito 1,8 10 a 24, eu vou apagar e escrever 18 10 a 23. Deixar com a mesma base porque fica mais fácil de perceber. Ó, deixa com a mesma base, tá? Então, ó, o número de baixo é o de cima multiplicado por 3. Então, é como se eu estivesse dizendo que eu tenho 3 mols aqui, 3 pacotes, tá? Então, aqui vem 3 mols de moléculas de H2 que correspondem a 6 gramas. Todos os números vêm multiplicados por 3, por conta de eles serem diretamente proporcionais. Tá? Deixa eu ficar desse lado que fica mais fácil o pessoal de casa enxergar. Não, não dá também. Aqui, aqui. Isso, tá? 18, 10 a 23, 6 e 3 mols aqui. Beleza? Isso, se você conseguir sair daqui sabendo fazer isso hoje, puta, cara, é uma vitória. Se você já sabe, ótimo, tá? E aí, só para encerrar essa questão, esse comentário desse exercício, eu queria escrever uma coisa aqui, uma conclusão. Se a gente pudesse, vamos dizer assim, generalizar tudo que eu falei aqui em um diagrama, eu escreveria isso aqui, ó. Ó, é isso, gente. Isso aqui é o mapa mental do que a gente acabou de discutir. A grandeza mol, ela se relaciona com uma quantidade de partículas
que são os 602 sextilhões, ou 6, 10, 23 só, que se relaciona com uma massa, que nós vamos chamar de massa molar. A única coisa que muda de situação para situação, dependendo da substância que você está trabalhando, é o valor da massa molar. Tá? Esse aqui é o triângulo de relação que a gente tem. Quando a gente for estudar gás, vai aparecer uma quarta coisa aqui, que é o volume molar. Tá? A gente depois discute mais para frente. Fechou? Isso é o resumo do resumo do resumo do Paranauê. Peraí, deixa eu ficar um pouco aqui. Tem pessoal de casa. Questão número 2. Agora as outras já são questões mais aplicadas mesmo, tá? Para a gente já ir treinando a aplicação disso. E2. Aqui já aparece uma outra novidade. Ele coloca aqui um esquema. Tira esse 10 daí da apostila. 10. Na apostila anterior era 10, agora ele virou 2. Ele fez um gráfico assim, ó. Água. Daí ele coloca aqui um mol de moléculas. Coloca 6, 10 a 23 e coloca 18 gramas. E aí ele quebra a água em dois pedaços. Ele fala que tem 2 mols de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de hidrogênio. Coloca aqui. Ô, gente, eu preciso que vocês façam uma correção no diagrama. Daí que eu já explico. E 2 e aqui 16. Ó, na apostila de vocês, aqui embaixo, ó, onde está escrito 2 mols de átomos de hidrogênio, aqui está escrito molécula. Corta aí e põe átomo. Tá errado, tá? Corta aqui, ó. Tá? Vamos entender esse diagrama, porque daí a gente consegue fazer a questão. Gente, o que que é uma molécula? Uma molécula é um conjunto de átomos. Então, você concorda comigo? Quando você olha para a fórmula da água aqui, a gente consegue pensar que para eu fazer uma molécula de água, eu preciso de 2 hidrogênios e um oxigênio. Se eu quisesse construir 10 moléculas de água, quantos hidrogênios eu precisaria? 20 hidrogênios e 10 oxigênios. Se eu quisesse construir 1.000 águas, quantos hidrogênios eu precisaria? 2.000 hidrogênios. Porque para cada água são 2 hidrogênios. O que ele está fazendo aqui é exatamente isso. Ó. Ele pegou uma quantidade de água, 1 mol, e disse que para fazer 1 mol de água, eu preciso de 2 mols de hidrogênios, que correspondem a 2 gramas, e 1 mol de. Opa, hidrogênio não, oxigênio. Oxigênio. Ah, peraí. É aqui que está errado, né? Aqui. 2 mols de hidrogênios, que correspondem a 2 gramas, e 1 mol de oxigênios, que correspondem a 16. Ele quer que a gente faça exatamente esse mesmo raciocínio para os itens que vem abaixo aqui. Ele vai te dar uma substância, por exemplo, no item A, ó. No item A, ele vai dar meio mol de metano, meio mol de metano,
CH4. E ele quer saber quanto tem de hidrogênio, quanto tem de carbono, no caso, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer para começar as contas é calcular a massa molar do metano. Então, já vou escrever aqui, ó, massa molar do metano. A massa do carbono é 12, mais 16. Desculpa, 16 não, mais 4 vezes 1, que dá 16. Bom, aqui. Então, eu já sei o seguinte, que 602 sextilhões de metanos pesam 16 gramas, certo? Então, eu já vou montar aquela minha regra de 3 marota. Vou escrever aqui, ó. 1 mol de metano contém 8 gramas de massa, 8 não, 16 gramas de massa, que por sua vez equivalem a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Aí. Tá. A quantidade que ele me deu de metano é meio mol. Meio mol. Então, eu vou escrever aqui, ó. Meio mol de moléculas de metano. Bom, metade de 1 mol vai ter a metade da massa e a metade do número de moléculas. Certo? Então, vou escrever 8 gramas e 3, 10 a 23. Aqui. Então, quando ele me dá meio mol de metano, o que que eu já sei de antemão? Que isso aqui equivale a 8 gramas. Essa canetinha aqui tá meio ruim, peraí. Vou pegar uma outra aqui. Essa daqui acho que tá bom. Tá muito clarinha essa daqui. 8 gramas de CH4 e 3, 10 a 23 moléculas. Tudo bem? Beleza? Tá. Só que essas moléculas são formadas por carbonos e hidrogênios. Quantos carbonos são necessários para eu formar um metano? Um carbono. Um carbono por molécula. 2 moléculas, 2 carbonos. 3 moléculas, 3 carbonos. Ah, mas olha o tanto de molécula que eu tenho. Quantos carbonos eu preciso? Exatamente esse número de carbonos. Para cada molécula, um carbono. Eu posso fazer a seguinte conta. Uma molécula de metano, ó, em uma molécula de metano, eu preciso de um átomo de carbono, concorda? E eu preciso de 4 átomos de hidrogênio, por causa da fórmula. Em cada molécula de CH4, eu tenho que ter um carbono e 4 Hs. Tá, mas em meio mol, eu tenho isso tudo de molécula, não é? Então põe lá. E se eu precisar de fazer 3, 10 a 23 moléculas? Ó, se para uma molécula eu preciso de um carbono, para fazer 3, 10 a 23 moléculas, eu vou precisar de 3, 10 a 23 átomos de carbono.
3, 10 a 23 átomos de carbono. Tudo bem? E os hidrogênios? Bom, se para fazer um metano eu preciso de 4 hidrogênios, para fazer 3, 10 a 23 metanos, eu vou precisar de 12, 10 a 23 hidrogênios. Hidrogênio. Então veja, qual foi o primeiro passo? Ele quer que eu discuta, ele quer que eu pegue a molécula e destrinche. Então eu peguei o número de mols e já descobri quantas moléculas eu tenho. Quando eu, depois que eu descobri o número de moléculas, eu fiz uma proporção entre as moléculas e os átomos. Tudo bem? Agora eu vou trabalhar com as massas. Agora eu vou trabalhar com as massas, tá? Então o que que eu sei até agora? Eu sei o seguinte, ó. Eu sei o seguinte. Meio mol de metano contém 8 gramas e contém 3 vezes 10 a 23 moléculas. Isso quebrado em hidrogênio e carbono fica, ó, 3 vezes 23 moléculas. Quantos carbonos eu tenho? Isso aqui, não é? Quanto que dá isso em mol? Meio mol. Eu vou escrever aqui. Foi. Multipliquei por 4, né? Não, não, ó. 1 está para 4. 3 está para x. Então, se daqui para cá eu multipliquei por 4, daqui para cá eu preciso multiplicar por 4 também. Por 4, tá? Então, eu tenho isso, ó. 12, 10 a 23 hidrogênios. Aqui é átomos, né? Quanto dá isso em mols? Quanto dá isso aqui em mol? 2 mols. Agora as carinhas já não estão mais tão felizes, né? O sorrisinho já começou a desaparecer. Tá vendo esse número aqui? Tá vendo esse número aqui? Quantas vezes o número 2 é maior que o número meio? 4 lá, 1 para 4. 1 para 4. Quanto pesa isso aqui de hidrogênio? 2 gramas. Por quê, Danilo? Porque um mol pesa 1 grama. Se aqui você tem 12, 10 a 23 átomos, significa que você tem 2 mols. 2 mols são 2 gramas. Aqui eu tenho meio mol de carbono, que corresponde a isso de átomos. Quanto pesa meio mol de carbono? 6. Quanto dá 6 mais 2? 8. Olha lá. Isso é difícil. Isso é difícil. Isso é difícil. Uma sugestão: faça isso em casa quando você for estudar. Escolhe uma molécula qualquer e quebra ela em pedaços. Pode refazer com esse, não tem problema nenhum. Vou fazer outro. Tem mais um aí. Vou esperar um pouco o pessoal de casa aqui olhar para isso.
Primeiro eu acho o número de moléculas. O truque que eu faço, tá? Não significa que seja. Você possa fazer de outro jeito. De repente você tem mais facilidade. Primeiro eu acho o número de moléculas. Depois que eu acho o número de moléculas, eu faço a proporção entre moléculas e átomos. Achando o número de átomos, eu converto para mol e passo para grama. Tá? Esse é o jeito que eu gosto de fazer. Eu vou repetir aqui o processo. Vou fazer aqui desse canto, tá? Uhum. Agora ele quer 0,3 mols de ácido sulfúrico. De ácido sulfúrico. Ô, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a massa molar do ácido sulfúrico. Isso antes de eu começar a fazer essa conta aqui, tá? Então vamos lá. Massa molar do ácido sulfúrico. O hidrogênio pesa 1, então são 2 hidrogênios. 2 vezes 1, 2. Mais o enxofre pesa 32, mais o oxigênio pesa 16, só que vezes 4 vai dar 64. 64 mais 32 dá 96, mais 2, 98 gramas por mol, tá? Beleza. O que que eu vou fazer então? Ele me deu o número de mols de ácido sulfúrico. Primeira coisa que eu vou descobrir é quantas moléculas tem ali e quantos gramas, consequentemente. Então eu vou repetir este passo aqui, ó, que eu fiz para o metano. Eu fiz isso aqui para o metano, ó. 1 mol tinha 16, 6, 10 a 23. E aí eu transformei isso aqui. Então, vamos lá. Eu vou deixar isso aqui separado, tá? Para a gente ir completando. Então, vamos lá. Deixar um espaço aqui. 1 mol de H2SO4 contém 98 gramas, que por sua vez são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Aqui. Um outro obstáculo que de repente alguns de vocês possam ter é o problema das potências de 10, tá? Aqui ele deu para gente 0,3, né? Então aqui vem 0,3 mol de H2SO4. 0,3 mols. 0,3 mol seria 30% de um mol, né? 30% de um mol. Então você vai ter 30% da massa e 30% do número de moléculas. O número de moléculas é mais fácil achar. 1,8, 10 a 23. Vê se confere aí. 30% de 98. 9, 18, 27, 8, 16, 24, dá 29,4. Acho que é isso. 29,4G. Então, o que que eu descobri? Volta para cá. Eu descobri que 0,3 mols de ácido sulfúrico correspondem a 1,8 vezes 10 a 23 moléculas, e quando convertidas em massa, são 29,4 gramas. Só que essas moléculas, elas são compostas por 3 elementos. 3 elementos.
hidrogênio, enxofre e oxigênio, cuja proporção é 2:1:4. De onde eu tirei isso? Da fórmula. Cada molécula não tem dois hidrogênios? Cada molécula não tem um enxofre? Cada molécula não tem quatro oxigênios? Então, o que que a gente pode fazer com essas proporções? Aplicar aqui, ó. Quer ver um exemplo? A proporção da molécula para o enxofre não é 1:1? Aqui, ó. Aqui não é 1:1? Então, para a gente montar 1,810 a 23 moléculas, quantos enxofres eu preciso ter? Eu preciso ter 1,810 a 23 átomos de enxofre, que correspondem a 0,3 mol, não é? Qual é a proporção entre as moléculas e o hidrogênio? Cada molécula precisa de quantos hidrogênios? Dois. Então, para você construir esse tanto de molécula, você precisa de quantos hidrogênios? 3,6. 10 a 23 átomos, que corresponde a quantos mols? 0,6. Agora para o O. Cada molécula, eu preciso de quantos Os? 4. Cada molécula, 4 Os. Cada molécula, 4 Os. Quantas moléculas eu quero construir? Isto. Então, quantos Os eu preciso? 4 vezes isso. 7,2, 10 a 23 átomos de O. Que corresponde a quantos mols? 4 vezes isso, não é? 1,2 mol. Tá? Quer dizer, a proporção ela tem que ser mantida. Essa proporção é para uma molécula. Para duas, ela tem que ser mantida. Para três, ela tem que ser mantida. E assim sucessivamente. Agora eu preciso das massas. Agora eu preciso das massas. 0,6 mols de H. A massa molar do hidrogênio é 1, né? 1 grama por mol, não é? Se eu tenho 0,6 mol, a massa tem que ser 0,6 gramas de hidrogênios. A massa molar do enxofre é 32 gramas mol. 0,3 mol são 30% desse valor. Eu acho que é 9,6. Eu acho. Vamos ver se dá certo. 9,6 gramas. Oxigênio. A massa do oxigênio é 16 gramas mol. Eu tenho 1,2 mol, que é 16 mais 20% de 16. 20% de 16 é 3,2. 16 mais 3,2, acho que é 19,2. Eu acho que é isso. Como é que eu sei se essa conta tá certa? Soma tem que dar isso aqui de cima, ó. Tem que dar isso aqui de cima. E dá 9,6 mais 9,6 dá 10,2. Dá 29,4. Aí. Esse tipo de raciocínio é bem complicado. Até você pegar o jeito. Tem que fazer umas vezes aí. Tá? Vamos fazer mais um, tá? Só mais um.
Questão número 3. Essa questão ela parece um pouco estranha. Se você tomar cuidado, você vai achar ela meio esquisita. A questão 3, gente, pergunta. Pede para nós calcularmos a massa em gramas de uma molécula de água. Tipo assim, quantos gramas pesa uma água? Quantos gramas é a massa de uma molécula de água? Bom, o que que eu sei sobre a água? Eu sei a fórmula dela. H2O. E eu também sei calcular a massa molar, né? A massa molar da água. Vamos lembrar que a massa molar da água está aqui, ó, hidrogênio e oxigênio, tá? Estou usando os dados da questão anterior. Hidrogênio 1, oxigênio 16. Então a massa é 2 vezes 1 mais 16. Isso dá 18 gramas por mol. Por que que essa não é a resposta da questão? Porque isso aqui não é a massa de uma água. É a massa de quantas? 600 sextilhões. Ele quer a massa de uma água. Eu posso dizer que a massa de uma água, veja se você concorda comigo, ó. Eu posso escrever isso aqui, ó, uma molécula de água tem massa 18 U. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro. Só que não está em gramas. Isso não é massa em gramas. Eu quero saber quanto pesa isso em gramas. Então eu posso pensar assim. Veja, se eu pegar esse tanto de moléculas de água, ó, e colocar em cima de uma balança, se eu pegar esse tanto de águas aqui, ó, e colocar numa balança, a balança vai marcar 18 gramas. A pergunta dele é: qual a massa de uma molécula de água? Ó, pronto. Qual a massa de uma molécula de água? Se 6 vezes 10 a 23 moléculas pesam 18 gramas, uma molécula pesa M, ou X, tanto faz. E aí eu multiplico em cruz. Então vai ficar 6 vezes 10 a 23 M igual a 18. Ó, multipliquei em cruz. Isola o M. Para isolar o M, o que que eu faço com esse 6, 10 a 23 aqui, ó? Eu passo dividindo. Então fica M igual a 18 dividido por 6 vezes 10 a 23. Claro que vai dar um número bem pequenininho, né, gente? Nós estamos medindo a massa de uma molécula em gramas, tá? 18 dividido por 6 dá 3. O 10 elevado a 23 passa para cima, 10 a menos 23. Então fica M igual a 3 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Essa seria a resposta da questão. 3 vezes 10 a menos 23 gramas. Aí. Não dá nem para nem sei que unidade é essa. Fechou? É isso, gente. Vamos parar por aqui, fazer o nosso intervalo. Vocês já podem tentar fazer os outros em casa, tá? Seria interessante vocês já virem para a semana que vem, já com isso meio que já rabiscado. E vocês vão corrigindo, tá bom? Beleza? Já podem também fazer os exercícios de casa. Já tem lista de fixação desse assunto na plataforma, tá bom? Então, corre atrás disso o mais rápido possível. Isso vai te ajudar bastante.